Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas da Agrimet, estou de volta com o nosso ClimaCast, agora mensal com as atualizações das projeções climáticas e das condições de temperatura, chuva e do El Niño, oscilação sul e outros fenômenos climáticos que possam atuar e interferir nas principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Então vamos começar falando de um fenômeno que a gente sabe que afeta de forma muito intensa o Rio Grande do Sul e que a gente precisa monitorar e entender o que acontece, que é o fenômeno El Niño Oscilação Sul. Bom, vamos recapitular um pouco, Esse fenômeno ele começou a atuar na sua fase quente, que é a fase do El Niño, a partir do ano passado, Exatamente há um ano atrás, em maio de 2023, a gente teve essa transição daquela longa laninha, acho que vocês lembram muito bem porque trouxe impactos negativos, períodos mais secos no Rio Grande do Sul, passou por uma transição rápida, por uma neutralidade, e aí engatou este El Niño que nós vivemos, que foi ganhando força ao longo dos meses, atingiu seu ápice em dezembro e daí por diante ele foi perdendo a força. Então agora nós estamos nesse cenário, como a gente pode ver aqui no monitoramento consolidado da anomalia da temperatura da superfície do mar no NOAA, o Centro de Pesquisas Oceânicas e Atmosféricas dos Estados Unidos, que o consolidado de fevereiro, março, abril mostra pra gente que nós temos uma anomalia aí de 1,1 graus Celsius, ou seja, uma redução desde dezembro, que foi o auge, de 0,9 graus Celsius. Então, de fato, esse El Niño está perdendo força e a tendência é que ele se aproxime cada vez mais da normalidade. É isso que a gente quer dizer quando nós falamos dessas variações de temperatura. A temperatura do oceano tem uma média, um valor médio ali que ela fica, e e essas oscilações, tanto positivas quanto negativas, é o fenômeno El Niño Oscilação Sul, porque essa alteração na temperatura, ela altera também os padrões atmosféricos, as direções dos ventos, e por isso que a gente tem mudanças nas condições de chuva, principalmente aqui no Brasil, tá bem? Então nós estamos caminhando para esse cenário de fim deste El Niño. Nós conseguimos ver aqui também a condição atual também do NOAA, do dia 6 de maio, a mais recente, de como que está a anomalia da temperatura da superfície do mar, não apenas só no Pacífico Equatorial, na posição 3.4, que é essa aqui que eu estou indicando com um pointer, que é a região que nós monitoramos, o El Niño, mas no Brasil todo, no mundo todo, a gente consegue ver como que está essa condição de variação. Mas para esse fenômeno, o que nos interessa é de fato essa posição aqui, a 3.4. Então a gente consegue ver, quem lembra, quem acompanhava os últimos ClimaCasts dos últimos meses, a gente via que estava muito quente a temperatura do oceano, principalmente no final do ano, estava muito similar a essa condição aqui, inclusive. E ao longo dos últimos tempos, como a gente viu naquela tabela, ela foi perdendo força, e um forte indicativo de que pode ser seguido de uma laninha é já ver partes do oceano muito próximo dessa região 3.4, já com indícios de resfriamento, ou seja, temperaturas abaixo da média. E é isso que os modelos trazem para a gente. Aqui é o modelo do IRI, da Universidade de Colômbia, também nos Estados Unidos, que faz projeções, projeções futuras sobre o caminho que esse El Niño, Laninha, pode seguir. Então, a gente consegue ver aqui, primeiro, à esquerda, o observado, então, de fevereiro, março, Então, março aqui já muito próximo a 1 grau. As projeções dos modelos, quanto mais próximo, mais assertivo então ele já está mostrando essa redução. Essa linha indica para nós a normalidade, então essa variação de meio grau a menos meio grau é um cenário que a gente considera de neutralidade. Então tudo indica que a partir de maio deste mês, a condição do El Niño já não exista mais que a gente já esteja numa condição de neutralidade. Aqui eles fazem uso de diversos modelos, tanto modelos estatísticos quanto modelos dinâmicos, mas essa linha azul aqui indicada embaixo é a média desses modelos, É o consolidado. Então a gente vê que tende a ficar dentro de uma neutralidade até mais ou menos julho, e a partir de julho essa temperatura continua caindo, entrando num cenário muito similar, e muito possível de uma laninha. Lembrando que para essa laninha se configurar, não é apenas um mês de anomalia negativa superior, é o inferior, no caso, a menos meio grau, que já é uma laninha. A gente precisa que isso aconteça durante 5 trimestres móveis, até porque a atmosfera ela não reage tão rápido assim
a essas mudanças na temperatura do oceano. Nós precisamos de um tempo, né? Eu gosto de falar que não é como a gente tende a achar que desliga uma chave e liga outra, desliga o El Niño, liga a Laninha. Não é assim. Precisa de um tempo para que a atmosfera se adapte a essa condição e faça as alterações que nós observamos ao longo aí dos meses, né? Então, assim, mesmo essa transição acontecendo agora entre o inverno e a primavera, a gente tende a sentir os maiores impactos desse fenômeno se ele se consolidar só a partir aí mais do final do ano, primavera, verão, tá bem? E aqui, nesse gráfico da direita, nós vemos as probabilidades. Então, os próximos meses a gente tem probabilidades muito elevadas de ter, de fato, uma condição de neutralidade. A gente vê que, principalmente a partir desse mês para o próximo, essa laninha já perde, esse El Niño, desculpa, já perde força de forma intensa e a laninha vai ganhando cada vez mais destaque na probabilidade, até que a partir de agosto, apesar de muito pau a pau aqui com a neutralidade, desculpa o termo, mas a gente já vê aqui ela disparando, né, no aumento a partir de setembro, principalmente, outubro, que supera 60%, e novembro, que já chega muito próximo a 70%. Esses modelos, eles são atualizados mensalmente, esse inclusive é atualizado 2 vezes por mês, então quando a gente for recebendo essas atualizações, a ideia é mensalmente também trazer aqui as novidades para vocês. Então a gente vê que se de fato isso consolidar, né, a gente vai ter os 5 trimestres móveis que são exigidos para a caracterização dessa laninha. Bom, mas como a gente ainda não sabe como essa laninha vai se comportar, qual que vai ser a sua característica, os impactos que ela vai gerar, né? Ela não atua de forma isolada, ela precisa e ela tem relação com outros fenômenos oceânicos, atmosféricos e o microclima também. A gente precisa entender quais são as projeções. Então a gente tem que fazer uso de muitas ferramentas quando a gente fala de clima, porque o clima ele é uma grande incerteza, né? Então, não só olhar as projeções da laninha, mas também olhar aqui o que eu vou trazer para vocês, as projeções climáticas, mas nunca abrir mão da previsão do tempo, porque a previsão do tempo, apesar dos pesares, é o que a gente tem de mais assertivo. Apesar de ser um período curto de assertividade, é onde a gente vai ver, né, nos próximos 3, 5 dias, o maior nível de assertividade, né? Mas a gente não precisa abandonar as outras ferramentas. Eu gosto de falar que são várias camadas de construção da inteligência climática. Então, nós precisamos de todas essas ferramentas para entender quais são os possíveis cenários que o clima caminha, e aqui dando foco principalmente para o Rio Grande do Sul. Bom, essa imagem que eu trago aqui para vocês, né, esses 3 mapas, são mapas da climatologia. A climatologia é a média, né, o que a gente chama de normal climatológica ou média histórica, tudo isso representa a mesma coisa. Então, ao longo dos 30 anos que a gente precisa ter para caracterizar uma normal climatológica, a gente está olhando aqui o que é esperado, né, em termos de chuva acumulada no mês de maio, junho e julho, que é o trimestre que nós estamos analisando, considerando a média climatológica de 1991 até 2020. Então, a gente vê que essa época do ano, o Rio Grande do Sul, né, é uma das regiões no Brasil que mais tem volume de chuva, com exceção do norte do país, né, e dessa extrema faixa leste aqui do Nordeste, é a região que tem maior chuvas no Centro-Sul, né? Então, essas chuvas aqui não veio a legenda, mas essas chuvas oscilam aí em torno de 100 milímetros, 180, podendo chegar até a 200, 240 em algumas regiões, principalmente aqui a partir do mês de junho. Então, é uma época que já é chuvosa, né? Então, levando em consideração também os últimos eventos climáticos dos últimos dias, né? É um alerta, porque mesmo que a gente tenha uma condição de clima normal, que a gente vai falar disso mais para frente, ainda assim é uma época que tende a chover mais, as frentes frias conseguem avançar com mais facilidade, e isso faz com que as chuvas, né, elas sejam regulares, tanto que o Rio Grande do Sul não tem um período seco bem definido, a gente tem chuvas ao longo do ano inteiro, e essas variações climáticas, né, do El Niño e da Laninha principalmente, indicam se vai ter maiores períodos de seca ou se a gente vai ter uma intensidade maior dessa chuva, tá? Então são meses aí com volumes muito semelhantes que giram aí em torno de 100 a 200 milímetros. Bom, e quais que são as projeções daqui para frente? Aqui a gente está olhando o trimestre maio, junho, julho, tá? Então eu trouxe 2 modelos. O primeiro que a gente está olhando aqui, esses 2 mapas, é do modelo do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, que mostra para a gente quais são as possibilidades de variação da chuva e da temperatura em relação a essa média aqui que nós já vimos.
né? Então, se a gente vê aqui o azul, como está no caso do Rio Grande do Sul, ele está indicando que grande parte do estado tende a ter, além daquelas chuvas que nós já vimos que acontece ao longo do trimestre, chover a mais. Isso nós chamamos de anomalia positiva, que indica aí de 10 a 50 milímetros a mais no trimestre, tá? Essa região mais central tende a ficar mais dentro da normalidade e uma parte do sul, né, e o extremo oeste aqui do Rio Grande do Sul, tende a ter até chuvas levemente abaixo do normal. E para a temperatura é o mesmo racional, só que aqui a gente está falando em variação de graus Celsius, e diferente do restante do país, do que vinha acontecendo nos últimos meses, segundo o INMET, a tendência é ter temperaturas dentro da normalidade, o que a gente já sabe também, né? Eu não trouxe a climatologia aqui, porque eu acho que, de fato, a grande preocupação hoje é as chuvas, mas a gente sabe que também as temperaturas tendem a cair, tanto as mínimas, quanto as médias, quanto as máximas, já são mais amenas nessa época do ano. Então, tendem a ficar dentro da normalidade, uma região ou outra podendo ter variação tanto positiva de 0,2 a 0,4 graus, quanto negativa, como a gente vê aí o extremo oeste. Mas é sempre importante a gente consultar diferentes fontes, né? O INMET é uma instituição de muito renome, muito respeito, e tem pesquisadores muito bons, brilhantes, os modelos utilizados, só que a gente sempre precisa consultar outras fontes, porque uma não é dona da verdade absoluta, assim como o NOAA não é dono da verdade absoluta, o IRI, o INMET, e aqui também eu trouxe o SMWF, que é o modelo da União Europeia, né? A fonte é os modelos europeus, eles se juntam e geram esse tipo de informação, e aqui a gente já começa a ver algumas divergências, né? O modelo europeu para chuva aponta que o Rio Grande do Sul tem uma tendência a ficar com chuvas dentro da normalidade, e lembrem que a normalidade já é um período de mais chuvas, tá? E a temperatura, diferente do que o INMET trazia para nós, apresenta aqui ainda variações positivas, ainda que numa probabilidade menor, tá? Aqui a gente está avaliando probabilidade de ocorrência de chuvas abaixo ou acima da média e temperaturas abaixo ou acima da média. Então, tende ainda a ficar acima, mas com uma probabilidade um pouco menor. Essas divergências existem por conta de metodologias utilizadas, né, e formas de fazer esse cálculo e eventos considerados. O SMWF é um modelo que tem sido bastante assertivo nos últimos tempos em algumas regiões. A gente não pode afirmar isso para todas as regiões do país, mas ele tem tido boas assertividades, por isso que eu trouxe. O INMET é a nossa fonte nacional, né? Então é muito importante a gente consultar, mas lembrar que essas projeções elas são a longo prazo. Então o nível de assertividade, o grau de assertividade delas é mais mediano. Então, não dá para a gente contar só com isso e levar isso em consideração para tudo. Esses são possíveis cenários. Então, a gente está vendo que não existe um cenário, principalmente de chuvas, de ter chuvas abaixo do normal, um período de escassez. Muito pelo contrário. Ou chove o que é esperado, ou pode chover até a mais, né? Isso já gera um ponto de atenção e conforme as previsões vão indicando, né, como o INMET, o próprio INMET, a previsão numérica do INMET indicou nas últimas semanas essa chuva muito excessiva em algumas regiões do Rio Grande do Sul, é muito importante a gente acompanhar e utilizar todas as fontes. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que essas informações tenham sido de fato úteis e que vocês usem, né, usufruam dessas informações, além de outras, né, disponibilizadas não só pela Agrimet em parceria com a RTC, assim como o próprio Smartcope. E qualquer dúvida, estou à disposição e nós nos vemos numa próxima. Até mais!